no dia 25, depois que eu conversei com a minha família e que todo mundo se abraçou e teve todo aquele momento e tal, tinha que ir dormir, né? A última coisa, na verdade, que eu queria naquele momento era dormir. Tanto que eu não consegui. Eu deitei minha cabeça e ficava todo o tempo pensando assim, como que tu deixou isso acontecer contigo? Chorei tanto, que eu nem lembro o momento que eu dormi. Eu acho que eu fui perdendo o choro e acabei pegando no sono quase que automático. Mas no outro dia eu acordei. Era uma quinta-feira, eu tinha que já dar aula cedo da manhã, 8 horas da manhã, tinha que dar uma outra aula às 9, depois tinha que dar uma outra aula às 10h30. Então a vida seguiu, né? Eu percebi uma coisa muito interessante, que na verdade eu seguia sendo o mesmo Léo que aquele Léo de um dia anterior. Por mais que eu tivesse recebido aquela notícia que a partir daquele momento eu me encontrava portador do HIV. Então eu comecei a procurar ler muita coisa, porque eu comecei a me sentir muito sozinho. Eu não sabia muita coisa, eu era muito ignorante. Eu era muito ignorante sobre o assunto. Eu precisava estudar um pouco mais, porque na minha cabeça eu ia viver mais uns 2 meses no máximo. Era uma coisa muito surreal hoje eu pensando. Chega a ser até engraçado, mas no momento não é não. No momento é quase que um desespero, assim, porque tem todo aquele estigma que nós conhecemos e que nos acompanha desde sempre. E eu acho que isso era uma coisa que acompanhou toda a minha família também, porque o meu pai mesmo não podia me olhar, que chorava, coitado. A minha mãe muito nervosa, mas naquela mesma quinta-feira, quando eu cheguei em casa, depois do meio-dia, no intervalo do almoço, a minha mãe falou que tinha marcado uma consulta comigo para sexta-feira, com um médico da Unimed. E aí eu comecei a ler mais e mais e pensei comigo que deveria existir alguma rede social, alguma coisa com outros soros positivos, porque eu não conhecia, eu conhecia pouquíssimos, eu não tinha intimidade para conversar sobre o assunto. E eu conheci alguns que viviam há muito tempo, mas eu não me achava com intimidade para chegar e fazer perguntas e tal. Procurei na internet, no Google, redes sociais para soropositivos e encontrei 2. A primeira delas era muito focada em relacionamento, amor entre soropositivos, que não era o que eu estava procurando no momento. Eu precisava de conforto, eu precisava de informação, e eu acho que é isso que todo o soropositivo, quando ele descobre a sorologia, quer, a princípio pelo menos. E depois eu encontrei uma outra rede social, que essa sim, essa eu comecei a conversar com as pessoas, comecei a esclarecer, comecei a descobrir coisas que eu nem pensava que existiam, e aí sim eu comecei a renovar toda aquela esperança que eu tinha perdido há um dia.